O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou falar de um assunto aqui dos nossos vizinhos. Enfim, na verdade, desde que o Macri saiu do governo e teve uma mudança de direcionamento, a gente vem acompanhando um pouquinho mais detidamente. Mas essa semana, né, as notícias são um pouquinho mais preocupantes. Elas vêm um pouco na esteira da ideia de que a história não dá adeus, são até breve. Então a gente fica revendo algumas medidas que já foram tomadas no passado, não só na Argentina, mas até aqui no Brasil, e se preocupa com o resultado disso. O que eu vou falar hoje é sobre a emissão, o aumento da base monetária promovida pelo governo argentino, justamente para tentar controlar a escalada da dívida pública. Em grande medida, o que se tenta fazer para auxiliar esse processo são as medidas restritivas e a captação de crédito, que é um receituário que a gente vê muito aqui no Brasil, mas o que ocorre é que a Argentina ela não tem mais atração de capital externo, ela está sem fluxo de capital externo, seja pela taxa de juros negativa também, que o governo vem estimulando para tentar estimular a economia, seja pela própria credibilidade, expectativas que acabou cessando na Argentina com a sucessão de crises já há muitos anos, né? Não só nesse período recente. Então, isso faz com que os mecanismos de tentativa de captar crédito para, de alguma forma, compensar esse endividamento, associado, obviamente, a medidas de contenção fiscal, eles sejam muito incipientes e, portanto, a gente não consiga observar na Argentina. Então, até agora, o que o governo tem feito foi ampliar, né, a base monetária, emitir dinheiro mesmo, para tentar controlar, o que pode resolver no curto prazo, mas é uma medida muito sensível. Eu costumo falar que assim, a economia é meio que a ciência da busca do equilíbrio, mas a gente vive muito mais no desequilíbrio. E esse ponto, a virada da chave, pode ser muito sensível. Então, ainda está dentro do permitido a expansão que ocorreu. O presidente reiteradamente fala que ele não vai expandir a loloco, que ele fala, que é algo como descontrolado, mas o fato de você utilizar emissão monetária, você aumentar a base monetária, você colocar mais dinheiro na economia, inclusive provocando uma valorização do câmbio, que para a Argentina ainda mais, uma desvalorização do peso argentino, né, uma valorização do dólar, que para a Argentina é ainda pior do que para a gente, porque é claro que a gente tem uma estrutura produtiva que olha os dois caminhos, né, tanto o encarecimento das nossas importações, é verdade, mas de alguma forma a gente deixa as nossas exportações mais competitivas, então a gente divide aí esse efeito. Mas quando você olha na Argentina, muito da economia é precificada, é relacionada ao dólar. Então, você vai tendo um reajuste que pode, por um lado, você pensar na aceleração inflacionária pela própria emissão da moeda, você está colocando moeda na economia sem que necessariamente a produção acompanhe, então isso já pode ter um impacto inflacionário. E, por outro lado, o que você está fazendo é, de novo, desvalorizando o peso, valorizando o dólar, e, portanto, como eu tenho uma economia muito referenciada no dólar, isso também pode ter um impacto inflacionário. Então, na verdade, o que a gente tem são duplos riscos, né? Duplo risco de você provocar um aumento da inflação. Lembrando que a Argentina já vive uma situação muito preocupante
porque já se analisou que é muito difícil cumprir, quer dizer, não que seja muito difícil, mas pelo menos pedir um alongamento do prazo, né, do FMI. O FMI esteve na Argentina na semana passada e toda a necessidade, toda a tentativa que se tem de reajustar a economia pelos mecanismos que a gente conhece, né, controlar a inflação, controlar a taxa de juros, tornar o câmbio naquele ponto competitivo suficiente para as exportações, mas não tanto que inviabilize o consumo, as importações, enfim, e tudo que uma economia que é muito dependente de produção estrangeira acaba incorrendo. Então, quando a gente olha esse cenário, é muito difícil vislumbrar uma forma de recuperação econômica, porque tudo isso que eu falei são metas que a gente persegue para ainda promover crescimento econômico. Então, isso é uma coisa interessante da gente tentar diferenciar. Todos esses resultados, né, inflação, desemprego, taxa de juros, câmbio, tudo isso são indicadores que é claro que a gente se preocupa intrinsecamente com eles, mas de alguma forma são engrenagens que têm que estar funcionando para que a gente possa ter um ambiente um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento econômico. E aí entra tudo que eu costumo falar, que eu gosto de falar, como investimento em capital humano, as escolhas que a gente faz, né, em que momento investir, etc, etc, etc. Mas então, na verdade, assim, a gente já olha uma situação de um crescimento bem restrito na Argentina, associado a uma dificuldade latente de perseguir e de manter alguma estabilidade econômica. É claro que a gente deseja que a Argentina consiga essa estabilidade, que de fato essa emissão monetária, esse aumento da base monetária seja só o estritamente necessário para medidas de curto prazo, para que não haja um descontrole nessa emissão e, portanto, um descontrole um descontrole futuro na inflação, até porque está sendo associado aí a um represamento de preços. A gente viveu um pouco isso no passado recente. Represamentos de preço tendem no futuro a ter impactos mais potencializados do que deixar o comércio vigorar livremente. Lembra que os agentes, eles precificam, né? Precificam inclusive o tempo que eles deixam de ganhar com esse represamento de preços. Então é importante que a gente lembre que por mais que a gente possa questionar a racionalidade econômica sobre vários aspectos, a precificação talvez não seja o melhor delas, o melhor dos questionamentos. Então, a gente espera muito que, na verdade, o governo argentino tenha ciência e tenha consciência, né, de tentar usar desse artifício o menos possível, para que as outras engrenagens não colapsem, né? Porque estou falando de aumento da base monetária, estou falando de represamento de preço, estou falando de diminuição da taxa de juros, então a gente tem aí um potencial muito grande para uma escalada inflacionária. Enfim, não trouxe muito nenhuma boa notícia, mas é basicamente o que o cenário dos nossos vizinhos daqui de perto. Tomara que fique tudo bem, enfim, que de fato seja algo temporário. Bom, vamos acompanhar para ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, como dica, como não poderia deixar de ser, curtam o carnaval, aonde estiverem. Vamos valorizar as nossas culturas, né? Curta carnaval, quem é de carnaval. Curta Netflix ou Amazon Prime ou qualquer outra plataforma de streaming, para quem for de plataforma de streaming. Curta livros e casa, para quem for de livros e casa. E sempre lembrando que não é não. Pessoal, um ótimo carnaval para todo mundo. Beijos e até semana que vem.